e sempre às sextas-feiras um tema de meio ambiente aqui no Jornal da USP, bate-papo com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado da ECA. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Também promove, né, o projeto O Ambiente é o Nosso Meio no YouTube. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos ao nosso tema de hoje, que é sobre o comportamento ambiental relacionado com as políticas públicas. Olha só, muitas vezes nós temos políticas públicas que, apesar de serem bem intencionadas, não surtem o efeito esperado. Infelizmente, isso é muito comum. Sim. Né? Falta engajamento da população, às vezes falta até conhecimento. Exatamente. Né? Isso ocorre também com as questões ambientais, é o que o professor Pedro vai analisar aqui com a gente, para entender por que isso ocorre, né? Vamos falar sobre comportamento ambiental, né? Como é que o comportamento pode influenciar o sucesso de uma política pública nessa área, professor? Então, quando uma pessoa manifesta uma preocupação ambiental, isso não significa que ela vai adotar algum comportamento em decorrência dessa preocupação. Então, vou tomar como exemplo o que ocorre com a poluição do ar em uma cidade que tem uma excelente infraestrutura de transporte. Vou pegar um exemplo fora do Brasil, para a gente não dizer que é um problema só brasileiro, né? Vou pegar Paris. Em dezembro do ano passado, Paris enfrentou o pior nível de poluição do ar em 10 anos. Se perguntássemos aos parisienses se eles estavam preocupados com esse problema, certamente eles diriam que sim. Apesar disso, muitas pessoas insistiram no uso do automóvel. A Prefeitura de Paris ela teve sérios problemas para reduzir o uso dos automóveis, mesmo em uma cidade que tem uma excelente infraestrutura de transporte público. Então não era o caso de falar assim, a pessoa só tem como opção o uso do automóvel porque o transporte público é ruim, é deficitário. Não, é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa e as pessoas podiam deixar o carro em casa, em função aí, né, em virtude da qualidade péssima do ar, mas mesmo diante de um cenário crítico, não faziam isso, né? Então, há uma distância, por vezes considerável, entre uma pessoa manifestar a preocupação a respeito de um problema e adotar um comportamento em função disso. Não é só em relação ao meio ambiente. A gente vê isso na economia, né? Nas finanças pessoais, isso muitas vezes acontece. A pessoa pode estar preocupada com um determinado problema, mas até ela reduzir o consumo, guardar dinheiro, isso tem uma distância, às vezes, grande, né? E, além dessa distância, não há uma linearidade, né? Não é uma questão cartesiana, de falar assim, olha, eu tenho aqui uma preocupação, em decorrência disso eu vou adotar um determinado comportamento. E isso tem implicação no desenvolvimento ou na implantação de políticas públicas. Então, vamos imaginar que uma prefeitura ela tenha feito uma pesquisa junto à população e descubra que há, de maneira geral, uma preocupação com o lixo. Em função disso, a prefeitura resolve alterar a gestão de resíduos do município e decide que todos terão que separar tudo que é reciclável. Então, talvez isso não dê certo. Como entre a preocupação e o comportamento há alguns moderadores, é necessário entender melhor como se estabelece esse construto para decidir como colocar em prática essa decisão. O que levaria a população ao engajamento? O que poderia servir de catalisador de um comportamento ambiental? Então, se nós tomássemos como exemplo o que aconteceu com as sacolas plásticas... A novela das Exatamente. Sacolas plásticas. Quando a prefeitura resolveu banir o uso de sacolas plásticas, certamente ela se baseou no fato de as pessoas estarem preocupadas com as questões ambientais. Mas faltou analisar o que elas faziam com as sacolas plásticas, né, que elas recebiam dos supermercados, e faltou uma campanha prévia que explicasse que tipo de problema seria resolvido com o banimento das sacolas plásticas. Então faltou informação, ou seja, as pessoas não sabiam exatamente qual o motivo do banimento das sacolas plásticas. Era alegado uma razão ambiental, que é correta, mas isso não foi explicado para as pessoas e não se procurou entender qual o comportamento das pessoas em relação a esse problema. Quem se ocupa atualmente disso é a psicologia ambiental, que desde o final dos anos 60, início dos anos 70, vem desenvolvendo uma série de escalas e instrumentos de pesquisa, né, que verificam o comportamento ambiental das pessoas, permitindo que se faça comparações entre grupos distintos, entre culturas diferentes,
e analisando as crenças ambientais, as preocupações e atitudes com essas questões, né, que as pessoas desenvolvem. E é interessante que quem se vale desse tipo de instrumento com frequência, desse tipo de técnica, né, que utiliza uma estatística por vezes bastante sofisticada, é o pessoal que trabalha com marketing. Né? As empresas que trabalham com marketing, muitas vezes elas utilizam isso para avaliar o comportamento do consumidor, porque entre uma intenção de comprar um determinado produto e efetivamente comprar esse produto, você pode ter uma série de moderadores que precisam ser melhor entendidos, né, melhor compreendidos, para que as campanhas de marketing elas possam atuar no sentido de incentivar captar esse sujeito. Exatamente. Aliás, são técnicas, né, aprimoradas constantemente. Então, o pessoal do marketing usa isso com frequência. O pessoal que trabalha com os pesquisadores que trabalham com psicologia ambiental também buscam entender o comportamento das pessoas através aí por meio de diversas escalas. O que a gente não verifica é o uso disso na concepção e implementação de políticas públicas, não só no Brasil, mas no exterior também. Então, por vezes, uma política pública muito bem elaborada, muito bem pensada, ela não encontra na população a aderência necessária para o seu sucesso. E fica aquela distância, né? Uma política boa, mas que a pessoa acaba nem sabendo que existe, ou não sabe os motivos, né, a razão dessa política existir, ou mesmo compreendendo, né, a motivação, ela não encontra motivos para efetivamente se engajar nisso, aderir e participar, né, do desenvolvimento dessa política. É uma pena, porque você desperdiça, inclusive, a participação da sociedade. Quando ela se engaja, ela também fiscaliza. Né? Exatamente. Então ela garante que o uso do recurso público vai ser feito de maneira eficiente. É isso que você precisa. Você amarra, aí você faz a ponta final, que normalmente não acontece. E por isso que as campanhas educativas, por exemplo, na área ambiental, elas são muito importantes, num primeiro momento, para você informar as pessoas, né, sobre o que pode estar acontecendo, e também para você começar a engajar as pessoas em campanhas públicas, em atitudes pró-ambientais. Que pena. Quer dizer, isso tinha que ser melhor explorado também na área, no meio ambiente. Sim, sem dúvida. Isso faria uma diferença. Fica a dica. Faria uma diferença muito grande. Muito bem. Vamos pensar sobre isso, porque a gente precisa de informação, entender, para se interessar, para se engajar e apoiar e fiscalizar. É uma sequenciazinha, né? Exatamente. Isso tem que acontecer. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, conversando com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Obrigada mais uma vez pela contribuição, professor. Um bom dia a todos. Até a próxima.